Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia! Hoje é 8 de setembro de 2021, quarta-feira, está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 8 de setembro é a data de nascimento do compositor alagoano Ayrton Amorim. É nessa ocasião que a cantora e compositora fluminense Fernanda Abreu também comemora o seu nascimento. O dia 8 de setembro é o Dia Mundial da Alfabetização, data reconhecida pela Organização das Nações Unidas. É no dia 8 de setembro que acontece a festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade de São Paulo. 8 de setembro é a data de fundação da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Há mais de um ano atuando na linha de frente contra a Covid-19, os profissionais da área de saúde estão esgotados. É o que mostra uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O estudo aponta que mais de 60% dos profissionais entrevistados sofrem com insônia, 43% com problemas de ansiedade, 40% com depressão e 36% com estresse pós-traumático. A professora Flávia de Lima Osório, líder da pesquisa, destaca que o estudo mostra que os profissionais da enfermagem fazem parte do grupo mais frágil entre os profissionais que trabalham na linha de frente contra a pandemia. A pesquisadora explica ainda que a pandemia trouxe uma carga maior de trabalho aos profissionais da saúde, mais horas extras, mais demandas e, consequentemente, a privação do sono. Boa parte dos profissionais teve que se afastar de familiares, com temor de contaminar seus entes queridos. Esse isolamento, a perda de convívio diário e do apoio familiar e social podem ter contribuído com a depressão. A pesquisadora Flávia de Lima ressalta ainda que a pesquisa mostra que os profissionais de saúde não se percebem como doentes. O estudo foi realizado virtualmente entre maio e agosto de 2020, considerado pelos pesquisadores um período de grande evolução da pandemia. Foram entrevistados mais de 900 profissionais da saúde de todo o país, sendo que quase 80% dos participantes eram mulheres, com idade média de 35 anos. Além disso, 60% trabalham em instituições públicas. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. As pessoas que nascem com a condição de intersexuais poderão alterar o sexo no registro do nascimento sem necessidade de processo judicial ou exames médicos. A nova regra passa a valer a partir do próximo domingo. A norma, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, é para facilitar o registro das pessoas com diferenças de desenvolvimento do sexo, condição que muitas vezes impede a definição do sexo no momento do nascimento. Nesses casos, as crianças são registradas com sexo indefinido. Porém, após a definição,
o pai ou a mãe precisam entrar com a ação na justiça ou realizar uma série de exames médicos para conseguir alterar o registro civil do filho ou da filha. O presidente da ARPEM Brasil, a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, Gustavo Fiscarelli, explica que atualmente a forma de se fazer a alteração do registro do sexo da pessoa após o nascimento varia de acordo com o estado. Se eu precisasse, como pai ou mãe, fazer alteração do sexo dessa criança, eu precisaria submeter essa criança a uma série de exames médicos, às vezes exames invasivos, para que se provasse de fato qual seria o sexo da criança. E a depender das condições financeiras dos pais e até do ânimo desses pais em submeter a criança a esses exames mais invasivos, isso deixava de ser feito. Segundo as Nações Unidas, entre 0,05% a 1,7% da população mundial pode ser intersexual. O médico e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Luiz Gustavo Brito, destaca que as pessoas intersexuais podem ter que se submeter a cirurgias para evitar a formação de tumores por causa das alterações nas genitálias. Segundo o médico, são diversas as condições que os intersexuais podem desenvolver e cada caso requer um tratamento específico. Essas pessoas costumavam ser chamadas popularmente de hermafroditas, termo impreciso que traz certa estigmatização, devendo ser evitada. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. O Rio de Janeiro chegou ontem à maior média móvel de mortes por Covid-19 desde o dia 26 de junho. De acordo com o painel de dados Monitora Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, o estado registrou a média diária de 142 óbitos nos últimos 7 dias, patamar que representa um aumento de 33% em relação a 2 semanas atrás. Na capital fluminense, o número de casos também subiu, em cerca de 30%, na comparação com o verificado há 14 dias. Nesta sexta-feira, a média móvel dos últimos 7 dias no Rio ficou em cerca de 68 mortes a cada 24 horas. Pesquisadores da Fiocruz têm alertado que o estado do Rio de Janeiro caminha em direção contrária ao país, que apresenta queda nos óbitos e está na menor média móvel de óbitos. A capital já é considerada epicentro da variante Delta, que se tornou dominante em relação às outras cepas do novo coronavírus. O Observatório Covid-19 da Fiocruz destacou em seu último boletim que considera que o estado do Rio de Janeiro é o que mais preocupa em relação à taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva para a Covid-19. As cidades da região metropolitana da capital com os percentuais mais críticos são Belford Roxo, com 100% de ocupação, Rio de Janeiro, com 96%, e Duque de Caxias, com 94% dos leitos de UTI para coronavírus ocupados. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A partir desta terça-feira, o Bitcoin, uma das moedas digitais mais negociadas no mundo, passa a circular legalmente por El Salvador, na América Central. Com isso, o país passa a ser o primeiro no mundo a legalizar a chamada criptomoeda, que vai circular paralelamente ao dólar, moeda oficial do país. A lei do Bitcoin foi aprovada pelo legislativo de lá e, segundo o governo do presidente Nayib Bukele, gerou expectativas favoráveis para o desenvolvimento econômico de El Salvador, porque alguns comércios locais incluíram o Bitcoin entre as opções de pagamento dos produtos e serviços vendidos. A novidade, segundo o governo, atrai turistas do mundo todo que chegam para visitar o país e, assim, contribuir para a economia salvadorenha, beneficiando diretamente as empresas da região. O professor de economia, William Bagdasarian, explica que o Bitcoin já é comum no mundo digital, mas para ser adotado como moeda, não possui um governo que organiza o sistema financeiro como o Banco Central controla o real no Brasil. Além disso, essa criptomoeda apresenta uma variação
muito alta no valor, o que pode gerar insegurança financeira. O Bitcoin é uma moeda que seria extremamente volátil. Seria muito difícil você conseguir fazer operações com essa moeda, porque um dia ela poderia estar valendo o equivalente a $50 mil, outro dia $30 mil, então isso traria muitos problemas para os países. Imagina, você tem na carteira hoje algo que vale, vamos supor, 10 cestas básicas. Aí amanhã você já compra 3, no outro dia você compra 12. É muito complicado você tomar decisão assim, né? Você não consegue lidar com isso no dia a dia. Para o especialista, a tendência natural do mundo é migrar para uma moeda digital, sem que haja cédulas, com processo diferente de criação e tecnologia de conta corrente com entradas e saídas dos valores. No entanto, ele acredita que é inviável a consolidação de uma criptomoeda, já que os países não permitiriam uma moeda fora de controle governamental. Uma pesquisa realizada em El Salvador pela Universidade Centro-Americana mostra que 9 em cada 10 pessoas não sabem o que é Bitcoin ou sabem muito pouco a respeito. A expectativa do governo é que a inclusão da criptomoeda Bitcoin na economia do país acelere a inclusão financeira em todo o país e leve ao desenvolvimento econômico sustentável. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. Aqui no Café com Espiritismo, a dica de hoje é leitura edificante. E quem vai fazer esta indicação é ninguém menos do que Allan Kardec, que para aqueles que quiserem adquirir as noções preliminares do Espiritismo, será necessário ler as obras desse mesmo autor, começando por O que é o Espiritismo, que ele então descreve. Trata-se de uma brochura de 100 de páginas somente, contendo uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita, fazendo um apanhado geral desta. E isto vai permitir ao leitor apreender do conjunto dentro de um quadro bem restrito. Em poucas palavras, ele já percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance. Aí se encontram, além disso, as respostas às principais questões, bem como às objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Essa primeira leitura, que muito pouco tempo vai consumir daquele que quer conhecer o Espiritismo, é uma introdução que facilita um estudo muito mais aprofundado. A nossa segunda dica e conselho de Allan Kardec é a leitura de O Livro dos Espíritos, uma obra que contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios espíritos, trazendo toda a filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do ser humano, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida depois da morte. Quem o lê compreende que o Espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui um frívolo passatempo. Para termos noções básicas introdutórias do Espiritismo, é preciso estudar o Livro dos Médiuns, um guia para aqueles que querem se entregar à prática das manifestações, porque lhes dá conhecimento dos meios próprios para se pôr em condições necessárias a se comunicar com os espíritos. Trata-se de um guia, tanto para os médiuns como para os evocadores, e é, sem dúvida, o complemento de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec também recomenda o estudo da Revista Espírita, que é uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos isolados que completam o que se encontra nas obras O Livro dos Médiuns e O Livro dos Espíritos, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. A sua leitura pode ser feita simultaneamente com quaisquer daquelas obras, porém será sempre mais proveitosa e, sobretudo, mais inteligível se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. As classes sociais na filosofia de Karl Marx. Karl Marx viveu entre os anos 1818 a 1883. Nascido em Trier, produziu uma ciência baseada em vários conhecimentos, sendo, portanto, a sua obra complexa.
A filosofia e o método que Marx criou, junto com seu companheiro Friedrich Engels, chama-se materialismo histórico dialético. Marx elaborou sua teoria geral e o programa dos movimentos operários. Assim, o marxismo tem suas bases no socialismo científico e no materialismo histórico e dialético. Marx estabelece uma relação entre a realidade, a filosofia e a ciência. Considera a realidade social como uma concretude histórica, um conjunto de relações de produção construído pela sociedade no tempo e no espaço. Cada sociedade é representada pela sua totalidade, havendo diversas formas de organização humana diretamente influenciadas pela família, o poder e a religião. Em sua teoria, Marx tenta entender como a sociedade em geral funciona, tendo como base a sociedade do século XIX, cuja filosofia alemã era predominante. A história humana, determinada pelas contradições nos modos de produção situadas em uma formação social histórica, implica a dominação de uma classe social por outra, acabando por instituir a luta de classes. Burguesia de um lado, operários de outro, no caso do capitalismo. Essas duas classes mantêm uma oposição de valores e de interesses, sendo produto da propriedade privada e sempre existirão em função dela. Enquanto a sociedade não teve propriedade privada, não existiam classes sociais determinadas. A partir do momento em que a sociedade passou a entender que a produção social era de direito de pessoas ou de famílias isoladamente, a propriedade privada estava instaurada. Na industrialização, a propriedade privada e a forma salário separam o trabalhador dos meios de produção, como consequência, o separam também do fruto do seu trabalho, que foi apropriado pelo capitalista. A história do homem é a história da luta de classes, da luta constante entre interesses opostos, embora esse conflito nem sempre se manifeste socialmente sob a forma de guerra declarada. No entanto, a luta na sociedade capitalista é muito clara, pois jamais a dominação e a exploração humana foram tão evidentes, mesmo havendo uma pequena parcela de burgueses em relação aos operários. O modo de produção capitalista, enquanto se reproduz em proporções cada vez maiores, reproduz também em idênticas proporções e em número crescente a classe dos operários privados de propriedade. A acumulação do capital não faz mais do que reproduzir essa relação dominação-exploração, numa escala igualmente progressiva, com mais concentração de renda por um lado e com mais assalariados por outro. A acumulação do capital é, ao mesmo tempo, aumento do proletariado e da exploração do trabalhador assalariado. O que recria o proletariado não é apenas a pobreza natural, mas a pobreza artificialmente provocada. Não se trata da massa humana mecanicamente dobrada pelo peso da sociedade, mas corresponde a uma forma de produção determinada historicamente, capitalismo. O exército de reserva, ou seja, os trabalhadores disponíveis, é tanto mais numeroso quanto a riqueza social concentrada na classe burguesa. E quanto mais aumentar este exército de reserva comparativamente ao exército ativo do trabalho, maior a miséria. Quanto mais crescer essa camada de Lázaros da classe assalariada, mais cresce a pauperização da classe trabalhadora. É esta a lei absoluta e geral da acumulação capitalista. Só a produção capitalista, hoje com toda a tecnologia, cria as riquezas e as forças produtivas necessárias para tal, criando ao mesmo tempo, com a massa dos operários oprimidos, a classe social que cada vez mais é obrigada a reivindicar a utilização dessas riquezas e dessas forças produtivas em favor de toda a sociedade e não em favor de uma classe monopolista. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A força moral do Espiritismo está no esclarecimento. A moral, como regra da boa conduta,
isto é, fazer o bem para todos, é desenvolvida à medida que o ser abandona o personalismo. Advindo de persona, pessoa ou indivíduo, é o personalismo também, pensado como individualismo, que desenvolve o egoísmo. A autoproteção, a autopreservação, a autopiedade, entre outras, são derivações dessa imperfeição moral. Nesse contexto, a imperfeição se mostra por meio de uma característica singular do personalista, superestimar a si mesmo em detrimento dos outros. Destacamos que tudo isso decorre da autonomia do indivíduo. Há um processo contínuo de evolução, de aquisição do conhecimento. Uma de suas fases é o autoconhecimento, elemento principal do esclarecimento. É no esclarecimento que se encontra presente a força moralizadora da doutrina dos espíritos. Para isso, o Espiritismo oferece a base formadora que sustenta todo esse edifício denominado esclarecimento. Deus, imortalidade da alma, evolução perpétua e contínua do espírito, livre-arbítrio, reencarnação e comunicabilidade entre e com os espíritos formam essa base. Há, portanto, um Criador. Essa compreensão nos esclarece qual o tamanho, posição e hierarquia ocupada pelo Espírito na obra da criação. O Espírito é imortal, isto é, não foi criado para a morte ou para uma única existência. Em razão de que a alma é imortal, sua educação e seu progresso é contínuo e perpétuo. A aquisição de conhecimento é como que uma lei natural. Nesse processo, o espírito evolui, fazendo escolhas segundo os conhecimentos que adquiriu. As escolhas fazem parte do processo de esclarecimento e evolução do espírito. Portanto, é preciso que existam possibilidades para se fazer novas escolhas, ocasião em que o que foi aprendido seja colocado em prática por meio das tentativas, dos erros e dos acertos, corrigindo e progredindo. Essas oportunidades não ficam restritas a uma única existência. Elas são sucessivas, muitas, milhares. Trata-se da reencarnação. No processo de aprendizado, da aquisição do conhecimento, o ser não está desamparado nem entregue a si mesmo, ou à própria sorte, como diriam alguns. Há espíritos por toda parte, e entre eles há solidariedade. Os espíritos se comunicam e querem o fazer para, de alguma forma, ajudar que não se cometa os mesmos erros. Por isso, por meio das suas comunicações com os espíritos, é possível aprender pela observação. Constata-se assim que existem espíritos felizes, infelizes e endurecidos. É por aí que se constatam também as consequências geradas pelas imperfeições morais dos espíritos e o reflexo das qualidades adquiridas e que foram colocadas em prática, proporcionando um progresso mais rápido ao ser. Tudo isto, nesta etapa da evolução, pode se resumir da seguinte maneira: por que estamos na Terra? O que viemos fazer aqui? Para onde iremos após essa vida? E isso faz parte do conhecimento de si mesmo. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.